Qual é a sua dificuldade em perdoar? Você sabe o que é, na verdade, mais difícil em conseguir perdoar uma pessoa ou até mesmo se perdoar? Você sabe a diferença entre perdoar uma pessoa que pediu perdão e uma pessoa que não pediu perdão ainda? Então, um pouquinho sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje. O mais difícil, né, retomando aqui, o mais difícil de você perdoar é porque você precisa sair da sua dor, sair do que fizeram com você e você começar a entender o contexto maior, ampliar, expandir a sua consciência. Então, a necessidade da gente sair da dor e expandir a nossa mente, expandir a nossa consciência, faz com que o perdão seja possível nessa hora. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas têm dificuldade em perdoar porque fica em cima de quem fez o ato ruim. Ou de se perdoar porque fica em cima de se culpar pelo que fez que não foi legal. Então, em vez da gente olhar essa situação só em cima de, poxa, caramba, o que essa pessoa fez foi muito ruim para mim, vamos começar a ampliar um pouquinho para a gente poder sair desse peso, dessa amarra, dessa sensação agoniante. Porque você não perdoar uma pessoa te traz um alívio, por um lado, porque você mantém aquela pessoa que te fez mal no lugar da punição, mas ao mesmo tempo você fica com uma energia travada dentro de você, porque é uma situação inacabada. Então, a gente pode pensar em como o perdão também te liberta, e não só liberta a pessoa que você vai perdoar. E muitas vezes a gente tem um problema que é: como eu vou perdoar alguém que não me pediu perdão, que não se arrependeu? E eu entendo muito o que é isso, sabe? De você... a pessoa, inclusive, continua fazendo mal para outras pessoas, né? Então, é difícil, missão muito difícil essa. Então, assim, vamos começar do começo, né? Perdoar quem pediu perdão, em perdoar quem não se arrependeu e não tá nem aí pra você, inclusive se te encontrar na rua ainda segue fazendo a coisa de um jeito ruim. Olha, então vamos lá. Perdoar quem pediu perdão. A gente vai falar de que o outro, muitas vezes, quando ele pede perdão, ele faz uma coisa que chama reparação. Então, a pessoa que pediu perdão pra você, às vezes ela não sabe nem direito como agir, né, diante dessa situação. Então, uma dica para você conseguir perdoar essa pessoa é você focar na reparação. O que é reparação? Reparação é quando o outro mostra que se arrependeu verdadeiramente e começa a agir de uma outra forma com você. E isso também serve para o auto-perdão. Muitas vezes você fala: nunca vou me perdoar por ter feito isso com fulano, nunca vou me perdoar por ter feito isso na minha vida. É difícil você se perdoar se você não percebeu que você mudou de verdade na sua vida ou com as pessoas. Mas a partir do momento que você já conseguiu começar a fazer diferente, a agir de outra forma, aí sim você se perdoar é possível. Se o outro está agindo de outra forma, você vai incluindo isso na relação e na dinâmica com essa outra pessoa. Tudo isso está incluído, né, dentro do tema da dificuldade de perdoar. E aí a gente tem o outro ponto, que é como perdoar quem não pediu perdão, quem não está nem aí e quem ainda continua sendo mal, quem ainda continua sendo ignorante, quem ainda continua, né, fazendo uma coisa ruim, ou que não está mais na sua vida, mas não está preocupado com você, né? Não está nesse nível de consciência, ou inclusive acha que está certo, porque tem isso também, né? Então a gente pode começar a pensar uma coisa importante. Isso é polêmico. Qual era a intenção positiva desta pessoa em relação a ela? Olha que coisa interessante.
Porque ela te fez mal, mas ela estava na verdade tentando ser feliz, ela estava tentando se realizar, ela estava tentando fazer alguma coisa interessante, boa para ela. Polêmico, avisei que era polêmico. Então, esse ponto é um ponto importante. Quando eu falo ampliar a consciência, sair da dor, eu tô falando da gente ganhar sabedoria. E a gente ganhar sabedoria em cima da gente, em cima do outro, em cima da vida. Então, quando a gente está trabalhando essa questão, né? Vamos ganhar uma sabedoria em cima desse tema da mágoa e do perdão e do ressentimento? Caramba, se eu entendo que aquela pessoa, muitas vezes ela não quis me fazer mal, ela estava tentando ser feliz, tentando se dar prazer, tentando sair de uma depressão, tentando. Então, o homem te traiu, horrível, é péssimo. Mas o que será que estava acontecendo de dolorido dentro da relação? O que será que estava acontecendo de dolorido para ele, né? Na baixa estima, no menos-valia? O que estava acontecendo dentro dessa dinâmica entre você e essa pessoa que fez com que essa pessoa procurasse uma outra pessoa? Às vezes é muito difícil a gente perdoar uma traição, por exemplo, mas é um exemplo importante, porque muitos casais tentam se recuperar de traições e não conseguem. Por quê? Porque não conseguem ganhar sabedoria com essa situação, não conseguem ter generosidade para o casal, não conseguem fazer essa reparação que eu estou colocando, né, hoje, que eu coloquei no início do vídeo. Esse é um ponto importante. Qual a intenção positiva que essa pessoa tinha em relação a ela? Às vezes, inclusive, uma intenção positiva em relação a você. Por quê? Porque muitas vezes ela pode ter sido criada de uma forma que ela acha que isso que ela está fazendo é o melhor que ela tem para te dar. Então ela acha que sendo muito rígida com você, muito dura com você, muito agressiva com você, muitas vezes ela pode achar que sendo agressiva e violenta, ela tá na verdade te educando muito bem, porque aí você não vai fazer burrada que nem ela fez na vida dela, porque assim ela teve a garantia de que ela ia dar certo na vida. Então, esse ponto é um ponto importante, porque quando a gente começa a ampliar a nossa consciência também em cima de onde essa pessoa veio, qual é a história dela, qual é a possibilidade que ela teve na vida, né? Quais são os recursos, ela recebeu e aí ela tem para dar, ou ela na verdade é muito humilde, muito simples dentro das possibilidades dela e ela não tem para dar. E porque isso vai contextualizando, e isso acontece muito em relação de pai e mãe com filhos. Às vezes os pais viveram situações muito doloridas, muito difíceis, muito duras, são pessoas às vezes negligentes no afeto, né? Elas dão afeto com dinheiro, ou dão afeto com comida, ou dão afeto, né, trabalhando muito para poder dar uma vida legal, mas o afeto, o calor mesmo, a pessoa às vezes não consegue dar. Por quê? Porque é um pouco espinho, tá toda machucada, não sabe nem abraçar direito. Quanto mais dizer eu te amo, sabe? Então, na terapia você vai se dar conta de que, poxa, é muito difícil perdoar o vazio de afeto da minha mãe, o vazio de afeto do meu pai. E eu entendo como isso é difícil, mas ao mesmo tempo pode te ajudar a perdoar isso que faltou para você quando você olha o contexto da sua família, o contexto dos seus pais e fala, caramba, olha a história que ela viveu, que ele viveu, né? Então, essa pessoa não tinha para dar. Ela não aprendeu. E o que ela fez foi o melhor que ela pôde. Isso é uma coisa do consolo, né? Então, algo importante da questão do perdão tem a ver com entender também qual é o ponto que às vezes você não consegue perdoar porque você não se sentiu consolado. Então a gente está falando da reparação e a gente está falando do consolo. O consolo é a capacidade de você acolher a você mesmo na sua dificuldade, acolher você na dor. Não é
se deitar na dor, né? Tomar sol lá no verão europeu cheio de dor, né? Assim, aquela coisa de você se refastelar lá na espreguiçadeira, Bridget Jones com o chumaço do lenço e romper o papelzinho e fazer assim. Consolo não é isso. Consolo também não é comida. Consolo não é compensação. Consolo é acolhimento. É você dar tempo para aquela emoção vir, se expressar e passar. Muitas vezes as pessoas tentam se consolar boicotando a emoção, cortando a emoção. E isso é pior, porque ela volta te passando a perna. Ela volta através de um boicote, ela volta através de uma situação de impulso, muitas vezes. Então, isso que a gente conversou até agora é muito importante. E aí agora eu quero falar uma outra coisa com vocês. Para além do consolo, eu quero conversar com você mais profundamente sobre se perdoar. E aí, sente de verdade que coisas você percebe que você viveu na sua história que você se culpa, que coisas você pode ser uma relação com a comida onde você se violentou, pode ser uma dinâmica de abuso onde você não conseguiu sair, se permitiu ficar nessa situação, pode ser ter traído alguém, ter enganado alguém, ter tido alguma dificuldade importante e feito uma coisa não ética, ter saído de um trabalho de forma explosiva, ter sido explosivo com outras pessoas. Caramba, eu tô aqui numa lista enorme, né? Mas é para tentar chamar essa situação, né, para perto de você agora. E aí, eu quero que a gente trabalhe no profundo do amor próprio, porque é nesse lugar mais profundo que a gente pode conseguir, de repente, trabalhar e lapidar as nossas dificuldades, né? É quando a gente está apoiado pelo amor próprio, a gente consegue olhar o nosso feio. Eu digo que ter uma boa autoestima não é você só ficar bem quando você está acertando, quando você está bem, quando você está feliz, quando você está na crista da onda. Ter uma boa autoestima também é lidar bem com os seus defeitos. Na verdade, é lidar muito bem com os seus defeitos. É acolher. Então a gente estava falando do autoconsolo e a gente agora está falando também, que está colado dentro disso, o se perdoar. E aí, quando a gente fala disso, a gente vai para um lugar que é culpa e punição versus escolha e responsabilização. Então, quero que a gente troque. Eu me sinto culpado eu sou responsável por ter feito essa escolha. E aí, se a gente entende que a gente está trabalhando na autorresponsabilidade, a gente pode verdadeiramente entender que eu sou responsável por mim, eu sou responsável pelas minhas escolhas e aí eu tenho o direito de fazer, eu tenho a capacidade de fazer outras escolhas. Então, mas se eu ficar na questão da culpa, o que me resta é me punir. Então a gente trabalha aqui com amor próprio, sair do me sinto culpado e por isso eu vou me punir, para sou responsável e eu entendi que eu fiz aquelas escolhas têm consequências, eu arco com as consequências, não é eu me puno, eu simplesmente me torno responsável e arco com o preço dessas consequências, vivo a consequência delas e aí agora eu me expando em consciência, eu aprendo, eu me torno mais forte, mais inteligente e eu posso fazer uma escolha melhor. Então, a gente está lidando agora com o ponto que é perdoar, e se perdoar traz sabedoria. E isso é uma coisa importante, né? Quando a gente começa a entrar dentro dessa questão da sabedoria, isso é um ponto importante para a gente conseguir perdoar. Por quê? Porque muitas vezes você fica apegado à dor e não consegue perceber como aquela situação ruim, na verdade, te tornou a pessoa incrível que você é hoje.
como essa situação ruim te transformou numa pessoa incrível, forte, resiliente, cheia de talentos, cheia de qualidades. Essa é a beleza do perdão. Eu fico arrepiada. Porque eu tô falando realmente do fundo do coração. Quando eu lembro o rosto das pessoas no consultório comigo, quando elas começam a se dar conta que elas têm muita mágoa daquele pai que já está falecido, mas que foi um crápula, mas que ela se tornou incrível como profissional, incrível como mulher, incrível como amiga, incrível como pessoa, exatamente porque foi rejeitada, foi renegada, foi anulada. E aí ela falou, cara, isso dói muito, eu não vou fazer isso com as pessoas, eu vou ser muito melhor. E aí por raiva, por vingança, aspas, se torna uma pessoa sensacional. E aí assim, aí eu me pergunto e peço para a pessoa se perguntar, você hoje, sabendo que muito do que você é hoje, que você se orgulha, você gostaria de voltar lá atrás e apagar isso que você viveu? Esse é o ponto. Por quê? Porque eu hoje, por exemplo, faço curas incríveis no consultório em cima de situações que eu vivi que foram muito difíceis, que me magoaram ou que eu magoei. Mas a questão é que eu estou transformando tudo isso em conhecimento, em sabedoria e estou colocando isso a serviço. Então, uma coisa importante da gente trabalhar em relação ao perdão coloca em serviço isso que te machucou. Faz com que isso te torne alguém ainda maior, mais incrível, mais brilhante, mais iluminado. Por quê? Porque quando a gente entra dentro desse caminho, fica pequena aquela situação. Porque o que se transforma aquilo tudo é tão mais interessante que você começa a colocar muito mais energia em olhar tudo isso que é muito mais interessante e que é fruto dessa dor do que ficar olhando para aquela dor vazio, dissociado, gelado, congelado. Porque ficar neste lugar muito dolorido, ele vai gerar em você um lugar de distanciamento das pessoas. Você vai começar a ficar aqui fisicamente, mas a sua mente, ela vai lá atrás, num lugar perdido, no lugar da memória, no lugar da lembrança, olhando para aquilo. Então, esse ponto é mais um ponto importante. Estou falando que esse ponto é importante, esse ponto é importante, esse ponto é importante, mas na verdade tudo isso é importante, né? O que mais? Duas coisas mais. Primeiro eu quero falar com você sobre um pouquinho mais sobre a necessidade de você trazer essa situação difícil para dentro do seu coração e realmente trabalhar isso que te deixou lá atrás dissociado, lá atrás perdido, lá atrás congelado e gelado. Reaquecer você, reaquecer sua alma, né? Psicologia é estudo da alma. Então eu falo alma como uma coisa realmente, um lugar mais etéreo, né? Sobre você e sobre os outros seres humaninhos, né? Então, para a gente poder aquecer de novo a nossa alma, a gente trabalha um pouco fechar essas situações inacabadas. Por quê? Porque dentro desse lugar do trauma, dentro desse lugar isolado, você tem uma energia enorme acontecendo ali. Só que ela tá com uma barreira, tem uma barreira entre isso que você viveu e entre você conseguir colocar isso no mundo. Então, busca olhar dentro disso que a gente está falando de você ir atrás, de fazer diferente, de colocar isso tudo em movimento. Procura, ao colocar isso tudo em movimento, também se sensibilizar para o calor que você recebe quando você transforma e coloca essa sabedoria toda a serviço. Porque se você se torna uma pessoa muito melhor
porque você viveu essa situação difícil, você fez escolhas melhores e você então vive consequências melhores. E aí, tenta se lembrar de algumas cenas onde você viveu a superação, onde você viveu a conexão, onde você viveu coisas que são gostosas e quentes, e vai trazendo isso para o seu coração. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar você sair do medo de se machucar de novo. Porque se a gente está no tema do perdão, a gente está no tema da dor, a gente está no tema de ter se machucado, a gente está no tema da raiva, porque te feriram, e a gente está no tema do medo, que é se proteger daquilo que foi ruim, que foi difícil. Então, a gente trabalha dentro da dificuldade de perdoar, a raiva que está lá presa num bloco e o medo de se machucar quando você se abre de novo para outras situações. Então, é claro que é difícil. Eu te convido a entrar dentro das situações de reparação, dentro das situações que você viveu. E eu não estou falando da situação em si, que você ainda não conseguiu perdoar, mas eu estou falando de outras situações que talvez tenham sido mais possíveis para você. E deixa essas situações ganharem mais espaço, e o bem-estar que você sentiu e o bem-estar que você pode vir a sentir. Então é como se eu estivesse fazendo um trabalho motivacional com você, de você fazer contato com a parte boa e com a memória de que pode ser que isso me faça bem. Pode ser que eu tenha ganhos a abrir meu coração novamente. Pode ser, né? Então, fica aqui um convite, né? Eu não tô aqui para desqualificar o seu incômodo, desqualificar a sua dor. Você não precisa perdoar, mas o meu convite é para você pensar um pouquinho, porque caso você consiga expandir, pensar diferente em cima dessa situação, isso vai te ajudar a você fazer com que o que fizeram com você seja, na verdade, algo que ajude mais as outras pessoas e o mundo que a gente vive a se tornar um lugar melhor. Por quê? Porque é mais fácil a gente ficar mal em casa e deprimir e não saber manejar a raiva e culpando uma outra pessoa, do que a gente decidir que a gente vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então, eu de verdade convido você a colocar isso tudo na balança que eu conversei hoje. E aí, deixa para mim aqui o seu comentário, deixa aqui de que jeito você conseguiu perdoar, ou de que jeito tá difícil para você perdoar. Uma dica para alguém que esteja precisando perdoar alguém, ou um comentário, até pode ser inclusive alguma coisa do que faltou falar nesse vídeo, porque eu tenho muita coisa para poder colocar para vocês e eu posso falar muito mais, então é super bem-vindo ideias e dicas, né? Às vezes eu fico em casa e me perguntando, ai meu Deus, o que eu vou falar hoje? Então se você deixa o seu comentário aqui para mim, você me ajuda para o vídeo da próxima semana, tá bom? Então muito obrigada, gratidão de verdade, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você verdadeiramente colocar um pouquinho mais de cura e amor dentro do seu coração e expulsar essa dor, expulsar essa coisa ruim e se expandir quanto pessoa, né? Ficar maior, ficar mais sábio, mais iluminado, tá bom? E é isso.